Olá Brasil, um excelente final de tarde para você e um excelente começo de semana. Vale lembrar que nós começamos na semana passada uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Rondônia. Foram 4 na semana passada. Os 5 candidatos restantes serão entrevistados nesta semana pelos dinossauros do rádio e da TV. É um papo de redação especial, conversando com os candidatos, buscando saber deles quais suas propostas, o que pensam sobre o futuro de Rondônia. Agora você vai saber quem é o nosso entrevistado de hoje. O senador Assir Gurgax é empresário e iniciou a carreira na política em 2000, quando foi eleito prefeito de Ji-Paraná, interior do estado. Em 2006, Assir foi eleito senador e reeleito em 2014. É hora desse bate-papo importante. Todo final de tarde temos um compromisso democrático. É o espaço aberto da SIC TV com os nossos candidatos. E é bom a gente usar a primeira pessoa do plural, os nossos candidatos. Os candidatos de Rondônia. Os dinossauros estão prontos. Everton Leone, Sérgio Pires, Beni Andrade, professor Jorge Peixoto aqui ao meu lado. E à minha esquerda para conversar com você e já dar o seu boa tarde. Suas primeiras palavras, senador Assir Gurgax, a quem eu dou boas-vindas. Prazer revê-lo. Seja bem-vindo, senador. Boa tarde, Domingues. Boa tarde a todos os nossos amigos. Um prazer grande estar aqui com vocês para nós conversarmos um pouco sobre o que é que nós pretendemos com relação ao futuro do nosso estado de Rondônia. O que é que nós queremos fazer e como fazer. Para mim é uma satisfação estar aqui para a gente poder debater, trocar ideias e tentar visualizar o futuro do nosso estado de Rondônia. Tenho perguntado de praxe, senador, logo na abertura do programa, aos candidatos. Uma pergunta quase óbvia, mas ela é importante, ela é fundamental. Por que ou para que ser governador de Rondônia? Tudo bem, Domingues, é uma pergunta bastante importante e profunda, principalmente para mim. Eu que sou da iniciativa privada, sou de um grupo econômico que está em todo o país e nós estamos na nossa vida pública por entender que é possível fazer uma gestão de qualidade à frente do governo do estado. Eu acredito no estado de Rondônia, mas acredito numa Rondônia diferente, uma Rondônia com um governo do estado enxuto, desburocratizado, um governo com uma gestão eficiente. Eu quero fazer isso porque eu acredito no potencial de crescimento e de desenvolvimento de Rondônia. Desde que, daqui para frente, a gente faça um planejamento para o futuro do nosso estado, com relação à educação, com relação à saúde, com relação à infraestrutura, com relação à industrialização, à produção agrícola, pecuária, bacia leiteira, o nosso pescado tem crescido muito, o mineral de Rondônia. Então nós temos que fazer esse planejamento. O zoneamento socioeconômico precisa ser refeito. Então eu quero ser governador para fazer um grande planejamento para Rondônia. Everton Leone, já para a tua pergunta eu faço uma consideração rápida. Se existe algo que está acontecendo conosco nesses dias é que nós estamos animados, né? Como tem sido bom conversar com os candidatos. Boa tarde, Everton. Boa tarde, candidato. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom, no bom jornalismo, a gente pode dizer que para esse início de conversa, a pauta que nós havíamos preparado caiu. Porque acaba nesse momento do Tribunal Regional Eleitoral decidir pelo indeferimento da sua candidatura. Talvez seja surpresa para o senhor, foi há poucos minutos atrás, talvez segundos atrás. Entrando no estúdio. 4-2 o resultado. E eu tenho dito nos comentários todos que o senhor estava aguardando essas posições e o senhor ficaria de pé até o final. O senhor não se curvaria a esses obstáculos que surgiriam na sua candidatura. Mas o TRE está dando um resultado quase que terminativo, proibindo os candidatos de fazerem campanha a partir de agora. O que o senhor tem conversado com os seus advogados? Porque o senhor chegou aqui tão animado, com tanta, assim, até convicção de que vai ganhar a eleição, que eu não acredito que o senhor vai se deixar dobrar por essa decisão de poucos minutos atrás. Muito bem, o senhor vai continuar lutando. Muito bem, Everton. Você
você acertou em cheio e você me pegou completamente surpresa, porque eu não estava acompanhando a votação, não estava acompanhando o julgamento no TRE. Você que me deu a notícia aqui agora ao vivo. Eu quero dizer que o senhor que nos pegou de surpresa, porque eu não imagino que um candidato sendo julgado não estivesse nem preocupado com isso, quer dizer, tamanha convicção de que a campanha vai prosseguir. Vai prosseguir. Essa é uma questão jurídica, Everton. E quem cuida do jurídico são os advogados. E eles me dão grande margem de segurança para que a gente possa continuar a nossa campanha eleitoral. Por quê? Porque não há nenhuma relação do nosso processo, que é processo civil, com a questão eleitoral. Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. O processo que se discute é um processo da Eucatur com um banco que fez um empréstimo que eu sou avalista. Ora, como é que vai acionar o avalista se a empresa pagou todo o empréstimo? Se tivesse alguma coisa errada, quem é que teria que ser acionado? O tomador do empréstimo ou quem cedeu o empréstimo, não o avalista. Então, eu estou convicto de que a gente vai continuar nessa campanha e, claro, com essa expectativa positiva de ganhar as eleições. É claro que, em alguns momentos, baixa um pouco a guarda e tal, mas isso não nos desanima, hipótese alguma. Como você muito bem colocou, nós já tínhamos essa previsão de que o resultado seria esse. Até porque tem algumas pessoas que estão trabalhando nos bastidores para que isso aconteça. E aí eu coloco para você uma coisa, Everton, você que me conhece há muitos anos, a minha família e como nós trabalhamos. Quando eu falo que nós vamos combater a corrupção no estado de Rondônia e vamos fazer o maior programa de combate à corrupção, isso assusta muita gente. Candidato, quando o senhor fala algumas pessoas trabalhando, o que o senhor quer dizer exatamente com isso? Forças ocultas? Forças ocultas e não ocultas também, trabalhando para que não deixem a gente conseguir nós alcançarmos o nosso objetivo, que é chegar no governo, fazer um governo sério, um governo com planejamento, um governo que combate a corrupção. Então tem algumas pessoas que não querem isso em hipótese alguma, porque sabe, se a gente chegar ao governo do Estado, nós vamos fazer um planejamento para o Estado e não vai ter espaço mais para maldade, para sacanagem, para desvio de verba, para a malversação do dinheiro público, porque a população vai enxergar, olha, temos uma alternativa nova, não a pessoa, porque a gente é político, você sabe muito bem que a gente passa, mas o legado fica, o planejamento fica, e as coisas quando a população, quando conhece as coisas boas, não querem mais as coisas ruins. E essa é a grande expectativa que a gente tem. Chegar ao governo para fazer realmente a diferença. Candidato, e nas ruas, as pessoas têm lhe interpelado a respeito desse processo? Seus eleitores se mostram preocupados ou a coisa está fluindo normalmente? Deixa eu pegar a carona com o Everton aqui, senador, porque há muitas pessoas com quem a gente conversa que falam exatamente assim. Vou tentar traduzir a fala desses eleitores. Eu gostaria de votar no Assir. Eu vou falar Assir porque eu estou falando o que as pessoas estão dizendo. Certo. Mas tem aquele problema. Eu pego carona com o que o Everton disse para saber como é que o senhor administra, como é que o senhor está respondendo isso. Eu quero pegar uma carona. Perfeito, Benê. Vamos colar isso. Vai precisar o ônibus é o Catur. Vai precisar o ônibus é o Catur para levar o caroneiro, pô. Exatamente nesse... Virou isso, não virou carona. Vamos lá, é importante o debate. Senador, uma decisão como esta, do TRE agora mesmo, isso não traz uma certa insegurança para o seu eleitorado? Não tem como negar que traz problemas para a campanha nesse momento. Não tem dúvida. Eu entendo que realmente isso mexe um pouco na campanha. É inegável. Se eu dissesse o contrário, eu estaria aqui mentindo para os nossos amigos. Mas eu tenho plena convicção que o próprio TSE reverte isso amanhã. Eu entendo que a reversão disso é questão de horas. Porque, eu como disse a vocês, eu não sei qual foi o resultado e Posso lhe dizer, votaram pelo indeferimento. Qual foi a tese? Sim, o relator Flávio Fraga, mas é interessante as pessoas até saberem. Claro. O relator Flávio Fraga, os juízes Paulo Rogério, Elisier Bueno e Rosemary Conceição. Pelo deferimento, juiz Clênio Murim e desembargador Kiyoshi Mori.
Bem, mas nós não sabemos, eu não sei qual é o conteúdo, né? Ah, pois não. Então, com o conteúdo, os advogados saberão o que fazer. O caminho a seguir. O caminho a seguir. Mas para o eleitor é difícil de falar no juridiquês, né? O pessoal diz que tem um problema. Como é que se responde isso? Olha, você responde da forma que nós estamos conversando aqui. Eu não tenho nenhum envolvimento com desvio de verba pública. Isso é um processo relativo, volto a dizer, ao empréstimo da Eucatur com o banco, que foi pago, que não se deve nada e que isso vai ser revertido o mais rápido possível. Esta é a verdadeira história. E eu tenho sido muito pouco interpelado nas ruas, Everton, exatamente por conta de tantas as vezes que nós já falamos isso no ar, aqui na Record, em outras televisões, nas rádios, nos jornais também. Tenho feito essa explicação e as pessoas têm entendido exatamente que não se tem nenhuma ligação com o processo que tem da Eucatur com a questão eleitoral. É claro que agora temos uma questão para se resolver e eu acredito que ela vai ser resolvida nas próximas horas. Candidato, eu quero desembarcar desse ônibus aí, quero mudar de assunto. O senhor tem batalhado quase como um Don Quixote nos últimos 10 anos para fazer essa BR-319 ser asfaltada. Que forças tão poderosas estão por trás dessa obra que nunca sai do papel? Olha, é uma pergunta realmente bastante importante. E também temos aí as forças ocultas que não deixam a BR-319 ser reasfaltada. No paralelo, né, são as mesmas forças ocultas que não querem que a gente chegue ao governo do Estado. Não são as mesmas pessoas, mas é algo parecido. Inexplicavelmente, há um mercado econômico muito forte, somado a algumas ONGs que não querem o reasfaltamento da BR-319 com a desculpa de que o asfaltamento vai trazer desmatamento. Ora, o desmatamento não é impossível acontecer nessa região do meio, porque é uma região completamente alagada na época da chuva e na época da seca não tem o que fazer. Nem a madeira que existe ali, ela é utilizável para... A estrada foi construída até acima do nível, né? Tem que fazer uma elevação grande do nível da estrada para poder conter na época da chuva. Mas nós estamos trabalhando muito para que a gente consiga vencer essa etapa. O desmatamento, ele acontece, aí nós temos que colocar claramente, o desmatamento ilegal. O que é legal está tudo certo, mas o desmatamento ilegal acontece onde não tem a presença do Estado. E quando não tem a presença do Estado, tudo pode acontecer. O transporte desse possível desmatamento ilegal das madeiras é feito pelos rios, não pelas estradas. E a estrada serve para dar a presença do Estado para que não haja um possível desmatamento ilegal. Então, nós estamos trabalhando já há muito tempo com relação a isso. E tem essas forças ocultas, que eu diria, pode ser as balsas que fazem o trânsito de Porto Velho a Manaus, de Manaus a Belém do Pará também, que são empresas poderosíssimas. E algumas ONGs que brigam pelo meio ambiente, mas que no fundo não tem nada a ver com o meio ambiente. São questões econômicas também, não querem o desenvolvimento da região amazônica. Isso a gente enfrenta no dia a dia lá no Senado, quando nós falamos que Rondônia é um estado que produz, quer produzir e quer industrializar aquilo que produz também. Candidato, desde que começou essa sua luta, que a gente tem acompanhado, quanto já se avançou para se atingir o objetivo? Avançou muito, Everton, porque quando nós começamos essa batalha pela BR, ela estava completamente isolada e trancada. A partir do momento que nós começamos a trabalhar, fizemos a primeira diligência para Manaus, nós conseguimos reabrir a BR-319 e conseguimos fazer valer um contrato de manutenção do DENIT com as empresas para dar a manutenção. Reconstruir as pontes, que já foram praticamente todas elas reconstruídas, vários bueiros foram já feitos e agora falta o asfalto. E nós tivemos então na semana passada uma audiência pública que pela primeira vez, depois de vários anos, não se convocava um ministro para ir numa comissão do Senado Federal. E nessa audiência pública nós convocamos 3 ministros.
ministro dos Transportes, ministro da Justiça e ministro do Meio Ambiente, porque estão enrolando nós há 16 anos para dar a licença ambiental. E quando o DENIT termina um trabalho, eles arrumam outra demanda. Ou seja, foi gasto já mais de 100 milhões de reais em estudos ambientais e até agora não chegou perto de dar a licença ambiental. Mas avançamos muito, tanto é que a trafegabilidade hoje de Porto Velho a Manaus está normalizada e as máquinas estão trabalhando para dar a manutenção, só que em cascalho. E isso não resolve, porque toda vez que vem a chuva leva embora o cascalho e começa os atoleiros novamente. Então nós precisamos do asfaltamento de fato, e que aliás não é asfaltamento, faço questão de frisar, é o reasfaltamento, que é para lembrar sempre que a estrada já foi asfaltada. E eu acho um absurdo você ter que ter uma licença ambiental para refazer um asfalto ou para fazer um serviço tapa-buraco, porque seria a mesma coisa, fazer um serviço tapa-buraco onde é uma estrada que já existe há vários anos. Senador, tem um assunto que me incomoda, o senhor me conhece há mais de 30 anos, desde 87, quando eu comecei na TV Tarobá em Cascavel. E conheço a empresa, o senhor, a sua empresa, trabalhei com vocês por mais de 10 anos. E sei que a Eucatur Transporte chega a transportar 200 mil passageiros num dia. É uma das maiores empresas do ramo no Brasil. Então, não estaria de olho nesse naco de mercado, mas é algo que se fala muito. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para o senhor. Eu gostaria de perguntar isso agora. Como o senhor responde às pessoas, ou isso te incomoda, o fato de falarem, é um interesse do próprio ACIR que essa rodovia seja aberta? Eu já fui indagado por várias pessoas com relação a esse tema desta forma. Aí eu faço um comparativo com você. De Porto Velho a Manaus, são 800 quilômetros. Exato. Com a estrada aberta, tem um horário por dia. Uhum. Um horário por dia. De Porto Velho a Cuiabá, são 1.600 quilômetros entre as entradas e saídas. 1.600 quilômetros. Nós temos aproximadamente 20 horários por dia. Uhum. Então, não há uma questão econômica. Proporcional ao esforço que o senhor tem feito. Não tem nada a ver com a questão de resultado econômico pessoal para a empresa. Vamos além. São Paulo, Florianópolis, que tem hoje 3 horários por dia da Eucatur, que são 800 quilômetros aproximadamente também. Distância daqui a Vilhena, um pouquinho mais. É mais perto do que o Maitá a Manaus. Exato. Que o Maitá a Manaus, que é o problema de Porto Velho ao Maitá, nós temos 200 e poucos quilômetros sem nenhum problema. Porto Alegre é Florianópolis. São 300, não chega a 400 quilômetros, mas são 20 a 30 horários por dia. Então não é uma questão econômica. Uma empresa que sai, que tem as linhas no Brasil inteiro, ela não pode se preocupar em uma linha que ela é deficitária por conta dos buracos, por causa de aliás, não é um por dia, é um dia sim, um dia não. Uhum. Um dia sim, um dia não. Os e tem um ônibus sai de Porto Velho. Uma viagem dessa? Sobrevivem porque a empresa banca as outras, em função das outras linhas, né? Porque ela não se paga, ela é totalmente deficitária. Mas eu entendo o seguinte... Não é essa a questão. Não é essa a questão. Para nós de Rondônia, essa ligação ela é importante demais para a nossa economia. Uhum. Para a economia de Manaus ela é importante, mas de Rondônia é muito mais importante. E não é só para ônibus, né? Sim. Pelo amor de Deus. Falando do fato de que Manaus Parece que vai rodar só usando a Eucatur. Só para ônibus. Senador, a Eucatur tem empreendimento lá. Manaus, praticamente, boa parte do alimento que é consumido lá sai de Rondônia, né? A gente sabe disso, essa é uma verdade. Só que o alimento fica caro, né? Queria fazer o problema, só para encerrar essa questão, o que nós queremos com a reabertura dessa BR e tendo ela uma regularidade de transporte? É nós transportar os nossos produtos hortifrutigranjeiros que nós produzimos no entorno de Porto Velho, região, principalmente no entorno de Porto Velho, que nós precisamos reativar e aquecer essa economia para que a gente possa vender em Manaus. Hoje, os produtos, as verduras consumidas em Manaus, Domingos, elas vêm de avião de São Paulo. Olha o custo que fica isso. Fica caro demais. Nós vamos diminuir o custo de vida em Manaus
e aumentar a renda da população, dos nossos agricultores do município de Porto Velho, que é um município grande. E junto com essa produção, vem a questão dos serviços também, porque o turismo tem uma tendência muito grande de ser ativado de uma forma grandiosa da ligação de Porto Velho a Manaus, porque a população mundial quer conhecer a Amazônia, mas não por avião, quer conhecer por estrada. E para conhecer a Amazônia é fazendo por estrada de Porto Velho a Manaus. E aí você tem ainda a ligação da Transamazônia que corta a BR-319. Não é esse o ponto que nós estamos falando, mas é toda uma ligação que é onde as pessoas podem fazer um turismo de conhecimento. O mundo quer conhecer a Amazônia, o americano adora estrada, o europeu também, o brasileiro não é diferente. O transporte, por exemplo, o turismo dos americanos e europeus que fazem Caracas a divisa do Brasil, que é Santa Helena, é intenso, mas eles chegam à divisa e voltam para pegar o avião de volta em Caracas, porque eles gostariam de vir até Porto Velho e chegar a São Paulo por estrada, mas não tem essa ligação, não tem essa garantia, não tem essa segurança. Então, o turismo é muito importante para nós em Porto Velho. Então, esse setor de serviços que emprega muita gente aqui na capital será reativado e aquecido de uma maneira muito forte. O professor não perguntou nada ainda. A pergunta é o seguinte, a proposta, o senhor quer fugir da BR-319, eu quero voltar para ela. Muito bem. É o seguinte, eu não quero fugir não. A estrada está boa. É o seguinte, a maior parte da 319 fica no território do estado do Amazonas. Certo? Certo. E aí, às vezes, poderia ter a sensação de que o senhor está falando como se o estado 319 fosse de Rondônia. Ou seja, só fosse beneficiar Rondônia. E o que é que o senhor combinou, por exemplo, no caso de ser eleito governador, qual a combinação com o governador do estado do Amazonas? Bom, hoje o atual governador é o Amazonino Mendes, que também é do PDT. Ele está em reeleição. E nós temos um acordo de nós trabalharmos juntos para o reasfaltamento da BR-319. Com uma diferença, como você muito bem colocou, todo esse trajeto ele fica dentro do estado do Amazonas. E o governador Amazonino Mendes já pediu para o presidente da República transferir esta responsabilidade de reconstruir essa estrada para o estado do Amazonas. Ele me disse que esteve com o presidente, já fez o pedido e ele faz o empréstimo internacional para fazer o asfalto de Humaitá, nesse caso, Humaitá até Castanho. Então, há um combinado entre a gente de fazermos uma pressão forte no governo para o governo fazer. Eu não quero não desejo, vamos dizer assim, que o governo do estado do Amazonas tenha um endividamento por conta do asfaltamento, sendo que essa é uma obra de responsabilidade do governo federal. Candidato, nós já estamos aí há menos de um mês do primeiro turno das eleições. O que o senhor diria para o eleitor? O que faria o eleitor, o que faz o eleitor que já decidiu pelo senhor votar na sua candidatura, no seu nome, e não votar nos demais? Qual é a diferença do Assir governador para os demais? Aquilo que vai realmente fazer a grande diferença e onde vai fazer o eleitor decidir pelo senhor? Eu acho que essa eleição, eu entendo que essa eleição é a eleição da credibilidade. E a credibilidade está naquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida. Que todos vão chegar aqui e dizer, olha, nós vamos resolver a questão da saúde, da educação, temos projetos de descentralização da saúde, vamos construir asfaltos e tudo mais. Mas qual vai ser a diferença da nossa proposta para as propostas dos demais concorrentes? É a credibilidade que cada um tem para dizer e cumprir aquilo que está dizendo. Convencer o eleitor, olha, quem está falando é uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que, quando assume o compromisso, vai até o fim e realiza os seus compromissos e não dá o cano em ninguém. Não mente, não enrola e não assume compromisso que não pode cumprir. Isso a população sabe que a gente é assim. Sabe também que eu não sou aquele político de ficar em bares, em festas todo final de semana, que até gostaria, porque é uma coisa gostosa de se fazer. Mas eu tenho muitos compromissos. Então, o meu trabalho é de resultado. E a população sabe que o que eu quero fazer
à frente do governo do Estado é uma gestão de qualidade. Fazer uma administração igual eu faço na minha casa, igual a gente faz nas empresas, é a mesma administração que a gente faz, fazer no governo do Estado. E a credibilidade é que vai fazer a diferença, e é esta credibilidade que eu acredito ter com a população do Estado de Rondônia, que vai fazer com que as pessoas votem em Acir 12 para o governo. Senador, pergunta que não posso fugir dela. É a receita versus despesa. A previsão orçamentária para o Estado no próximo ano gira em torno aí de pouco mais de 8 bilhões de reais. Dizem especialistas que aí há um empate técnico entre receita e despesa. E a pergunta é o seguinte: durante a sua gestão, o senhor vai ter que administrar pelo menos 48 parcelas de 11 milhões de reais referente à dívida do Beron. Não só do Beron, do Estado. Do Estado. Mas é do Beron. Chega aí a em torno de 2 bi e 600 milhões. Exato. Como o senhor pretende administrar isso? Como o senhor pretende alavancar a arrecadação do Estado? Eu entendo que Rondônia pode aumentar muito a sua receita através da produção agrícola e da industrialização daquilo que nós produzimos. É claro que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas o governo precisa investir na sua riqueza. E a nossa riqueza está exatamente na terra, na produção agrícola e naquilo que nós pudermos industrializar. O Estado inteiro produz. Algumas cidades industrializam e aí o comércio aquece. Indústrias que podem muito bem serem instaladas aqui em Porto Velho ou em qualquer canto do estado de Rondônia. Mas nós estamos falando em aumentar a renda da população do estado. Quando é que você vê que um estado é rico? Um estado é rico quando existe produção. É a produção do agronegócio em geral, é a agrícola, a pecuária, a bacia leiteira, o pescado que é forte, o minério em Rondônia também tem que ser aquecido. Então, uma das vertentes é o aumento da produtividade. E outra questão é a eficiência do governo. Gastar bem aquilo que arrecada, combater a corrupção e não deixar que nada seja desviado, nenhum tostão seja desviado do governo. Eu acredito que aí a gente consegue melhorar a receita do Estado e diminuir a despesa que consome a todos nós. Senador, eu quero entrar nesse pacote aí do orçamento, da arrecadação. Rondônia está assentada em cima de uma das maiores minas de diamantes do mundo. Pelo menos os estudiosos dizem isso. Nós temos ouro em abundância no Rio Madeira e em outros rios aqui próximos. Nós não conseguimos tirar 1 quilo de ouro, um diamante que tenha 1 centavo de impostos para os cofres públicos. Tudo que sai daqui é contrabandeado. O que um governador pode fazer para mudar esse quadro? Sérgio Pires, o senador vai lapidar essa resposta no intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por perto que eu também estou muito curioso para saber o que pensa o senador Acir a respeito desse tema tão precioso, né? A gente volta já. Olá, de volta ao Voto na Record 2018. Começamos mais uma semana com as entrevistas. Hoje o senador Acir Gurgas é o nosso convidado. Sérgio Pires deixou pendente uma pergunta bastante importante para a nossa economia, até porque o candidato citou a nossa riqueza mineral por várias vezes. Na questão do Sérgio, ele fica insatisfeito e incomodado, como muita gente, pelo fato de não desfrutarmos dessas riquezas. É possível que isso aconteça? O Estado pode agir, senador? Nesse caso das reservas, o Estado não pode agir. As reservas dependem de lei federal, depende de mexer na Constituição, inclusive, para que nós possamos ter acesso a essa riqueza que nós temos, por exemplo, da reserva Roosevelt, com relação aos diamantes, que é uma das maiores reservas de diamante do mundo. Então, nós precisamos fazer um trabalho junto à Presidência da República, junto ao Congresso, para que autorizem a exploração legal, com todo o respeito ao meio ambiente, com todo o planejamento, e nós utilizarmos dessa riqueza. Porque se nós não fizermos isso legalmente,
os maldosos vão fazer ilegalmente. E aí toda a riqueza do país, não só nossa de Rondônia, aí nós vamos, claro, puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, porque nós queremos desfrutar desses royalties, desse imposto que poderia ser gerado. Mas se nós não fizermos isso legalmente, a ilegalidade ao longo da história vai acabar consumindo com toda essa riqueza que nós temos. Então cabe ao governo, e aí cabe à pessoa do governador, fazer esse trabalho junto à Presidência da República e junto ao Congresso Nacional para que a gente possa reverter esse processo. De repente criar uma lei específica para o diamante da reserva Roosevelt, o que eu não acho de tudo impossível. Se politicamente quiser, isto é possível e a gente vai em busca de achar uma solução para esse problema. E para o ouro também, Sérgio. Para o ouro é a mesma coisa, é claro. O ouro do Rio Madeira é famoso. Nós tivemos aqui a época do ouro que foi fantástica. E depois o ouro começou a diminuir, e depois proibiu-se a dragagem do Madeira, e agora nós temos que fazer um estudo ambiental, de impacto ambiental, para tornar isso viável novamente. O que nós não podemos deixar essa riqueza ir embora. Se não houver um tratamento especial, a riqueza vai embora, o Estado não tem o benefício e o Brasil também não. O que os garimpeiros dizem, só para concluir esse assunto, é que a arrecadação do Estado, com um pouco de controle nessas áreas, poderia multiplicar por 10 em um ano. O senhor acredita nisso ou acha exagerado? Eu acredito nisso, eu não acredito, tenho certeza disso. Porque é só olhar para o passado o quanto que se arrecadava com o ouro que era extraído do Madeira. Hoje não tem nenhuma regulamentação. Tem que se haver uma regulamentação, tem que se fazer um estudo de impacto ambiental e colocar de uma forma de que a natureza não tenha prejuízo e que a população possa ser beneficiada. E qual é a maneira de beneficiar a população? Porque a riqueza é da população brasileira, é da população do estado de Rondônia, através dos impostos que são arrecadados e esses impostos ser revertidos na melhoria de qualidade de vida. Então esse é o objetivo principal de você organizar toda uma cadeia produtiva e transformar isso em benefício para a população. Candidato, nos últimos 2 governos, o senhor e o seu partido têm indicado pessoas para comandarem o Detran. Nós não podemos dizer hoje que o Detran é um dos órgãos mais simpáticos da população, especialmente porque é um órgão que cobra. E todo órgão que cobra, que arrecada, tem a sua antipatia. Mas me parece que, no sentimento da população, o Detran exacerba nas cobranças, especialmente das taxas aqui no Estado. Como é que o senhor vai administrar isso? O que o senhor poderia dizer para o eleitor que, eventualmente, hoje tem um pouco de medo que o senhor ter o controle do Estado e, novamente, à frente do Detran? Olha, Everton, eu entendo que o Detran passou a ser um Detran mais eficiente, uma gestão mais eficiente. Hoje você não encontra no Detran empresas de pastas, empresas para limpeza, empresas para segurança, empresa para tudo quanto é coisa. Tudo é feito com a maior transparência do mundo. E a eficiência do Detran é a eficiência de um trabalho, de uma gestão. Eu até cumprimento as pessoas que por lá passaram, que ainda estão lá administrando o Detran, pelo belo trabalho que fazem. O que faz o Detran é apenas seguir as leis que são feitas na Assembleia Legislativa e pelo governo do Estado. Não cabe ao Detran arrecadar mais ou menos com relação àquilo que deve e o que não pode ser arrecadado. O Detran segue as leis, tanto estadual quanto nacional. Ele apenas faz um serviço de qualidade. Outro dia, houve por exemplo, com relação ao Detran, algumas reclamações que chegaram até mim sobre essa lei seca. Olha, é uma obrigação do Detran fiscalizar com relação às pessoas que dirigem embriagadas. Isto é lei, isso é uma lei federal, isso tem que ser fiscalizado. Mas não pode colocar a equipe da lei seca para trabalhar à noite. Olha, não tem hora para trabalhar com a lei, então vamos mudar a lei. Agora, você colocar uma lei que não pega, isso não funciona. Se nós queremos um órgão eficiente, nós temos que
fazer ele eficiente em todos os caminhos ou muda as leis. Com os bebuns só beber de dia, né? Segunda ao meio-dia vai ser difícil achar o bebum. Então a eficiência de fato tem que acontecer. E eu me orgulho, eu não tenho contato nem semanal, nem mensal com o que acontece no Detran. O que eu peço para as pessoas que lá estão, que representam o nosso partido, é para se fazer um trabalho eficiente, transparente e combatendo a corrupção. E isto foi feito no Detran. O Detran hoje é um dos melhores do Brasil, é um dos Detrans mais eficientes na expedição de carteira, no atendimento da população do estado de Rondônia. Então isso é motivo de orgulho e satisfação. Oxalá se a saúde tivesse a eficiência que tem o Detran. Senador, o senhor tem noção de quanto arrecada o Detran e qual é o destino dessa arrecadação? Olha, exatamente quanto arrecada o Detran, eu não tenho esse número de cabeça, eu não tenho esse acompanhamento. Mas eu tenho certeza que parte do... O Detran é um mero repassador, né? Arrecadador e repassador. Repassa o dinheiro para o Estado e para os municípios também. E aplica uma parte desses recursos para a melhoria da sinalização, das vias. Programas de educação no trânsito. Educação no trânsito, que é feito junto com as escolas do estado inteiro. Mas a maior parte de toda a arrecadação, eu não sei, perto de 90%, ela é distribuída, dividida entre Estado, o governo do Estado e os municípios. O dinheiro que o Detran arrecada não fica no Detran. Ele é um arrecadador e repassador. É proporcional a cada município que tem os seus carros emplacados e também ao governo do Estado. Senador, eu queria dar uma humanizada no debate agora e fazer uma pergunta sobre o dia de hoje, que é o dia de prevenção ao suicídio. A cada 45 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos. A cada 3 segundos no planeta alguém tenta o suicídio. E esse é um número alarmante, porque no Brasil subiu muito a taxa de jovens que se matam. De 14 a 29 anos. Subiu 34% em pouco mais de 10 anos. Esse jovem vai ser decisivo, inclusive, nessa eleição, dizem as pesquisas. O que dizer para esse jovem? O que está acontecendo com ele? É a família? É uma desesperança total? O governo, afinal de contas, pode fazer alguma coisa? Eu entendo que sim. É uma responsabilidade governamental cuidar das famílias, cuidar das pessoas. É uma questão de saúde. Eu tenho vários amigos psiquiatras que têm me alertado para esse problema e eu tenho conversado com eles. O nível de suicídio e tentativa de suicídio no Brasil e no estado de Rondônia tem crescido muito. Agora, é uma questão de saúde pública e educação. Nós temos que investir no ensino, na educação e na cultura do nosso estado. Fazer com que esses jovens estejam ocupados, porque para tirá-los dessa área de risco, tem que colocar esses jovens na escola. Por isso a minha preocupação de ter a escola em tempo integral, incentivar as universidades a trazer os jovens para se formar, porque dessa forma nós vamos estar atraindo os nossos jovens para o trabalho e preparando para o mercado de trabalho também. Candidato, eu vi no seu programa uma preocupação com relação ao o senhor acabou de passar em rede estadual de televisão. Candidato, com relação à indústria sem chaminé, eu vi no seu plano de governo essa preocupação. Não estaria na hora de algum governo efetivamente se voltar para a questão do turismo? Nós temos tantas belezas naturais nesse estado e hoje nós estamos tão pobres na exploração dessa riqueza. Eu entendo que sim, Everton. Nós temos um turismo que está adormecido. Mas sair do discurso do candidato, efetivamente, e partir para se transformar numa indústria efetivamente. E como é que nós podemos começar com esse trabalho? Quero ouvir. Eu conversava com o prefeito Noronha, de Guajará-Mirim. Eu provoquei o Noronha dizendo, prefeito, nós precisamos preparar Guajará-Mirim para receber turistas. Não basta você ter aqui um comércio intenso entre o Brasil e a Bolívia, atraindo sacoleiros. Não basta você ter aqui a história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, se você, o Iata, que também é uma região muito bonita. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos, Domingues,
preparar as pessoas para saberem receber. Sem dúvida. E aí, serviço, né? é os serviços. Nós temos que preparar as pessoas que trabalham nos bares, nos restaurantes, trabalham nas informações, trabalham nos hotéis, trabalham no comércio de Guajará-Mirim. Eu dizia ao prefeito e aos secretários, vamos montar uma força-tarefa do governo do estado e prefeitura municipal, para nós fazermos um projeto piloto imediatamente a partir do ano que vem, a partir dos primeiros meses. Montar uma oficina junto com E já serve de Senac. SOS para Guajará também, né? Eu cito Guajará porque Guajará está precisando de um apoio muito forte. E tem um potencial turístico enorme. A economia está parada e tem um potencial turístico fantástico. Só o rio Guaporé, com a pesca esportiva, que não é fomentada ali em Guajará-Mirim, é um segmento turístico fantástico e que nós precisamos ativar, que não está ativada. Somado a isso, ao Boi-Bumbá de Guajará-Mirim, à Estrada de Ferro, ao IATA, enfim, nós precisamos agora, para isso tem que preparar a indústria, o turismo é uma indústria. Quando você compra, desculpa eu puxar aqui o exemplo para a minha casa, mas quando você adquire um ônibus novo, uma frota de ônibus novo, com nova tecnologia, o que você faz? Você pega os motoristas, os mecânicos e vão à capacitação, vão aprender a administrar aquele novo equipamento. É uma indústria que precisa de mão de obra qualificada. Qualificadíssima, né? E nós precisamos uma mão de obra qualificada para tratar com o turismo. E o garçom, o chefe de cozinha, entra o hotel, entra todo mundo, taxista, todo mundo, taxista, rodoviário, o atendente da rodoviária, todo mundo. Então, é o início de uma história do turismo de Rondônia. Agora, nós temos que fazer o rondoniense andar, conhecer o próprio estado. Quem mora em Costa Marques não conhece Vilhena, não conhece as belezas de Cabixi, de Pimenteiras. Quem mora em Ji-Paraná, pouca gente conhece Guajará-Mirim, conhece o IATA, conhece as belezas que nós temos no Mamoré. Então nós temos que fazer esta interligação, fazer um mapeamento cultural do estado e promover esse turismo interno. Depois que nós promovermos o turismo interno, que aí é a indústria sem chaminé, nós vamos atrair o turismo fora do estado e internacional também. Rondônia tem muita coisa. O Forte Príncipe da Beira, olha que coisa maravilhosa o nosso forte. E poucas pessoas aqui em Porto Velho conhecem o forte. E precisa de uma restauração também, né? Precisa, como nós temos aqui a Madeira Mamoré, na nossa capital, no centro da cidade. Nós temos ainda a Madeira Mamoré? Completamente abandonada, né, Everton? E se nós não cuidarmos, daqui a pouco, eu passei lá esses dias, a ferrugem está comendo toda aquela preciosidade. Então, nós temos que ter uma atenção especial e fazer funcionar a indústria dos serviços, e isso vai dar uma arrecadação muito grande para o Estado. E gera empregos, que é uma coisa impressionante, né? É uma das coisas que mais gera emprego no mundo é o turismo. O turismo é um segmento que tem que ser explorado e no nosso governo nós vamos explorar muito bem o turismo do Estado. Senador, momentos atrás o TRE votou por indeferir o registro da sua candidatura. Para quem está ligando agora, nós já falamos bastante sobre isso. Exatamente. Já falamos bastante sobre isso. Mas acontece que eu estou voltando ao assunto, porque me parece que lá atrás, voltando no tempo, o senhor já enfrentou uma situação parecida. E eu gostaria de ouvi-lo falando a respeito, senador, por favor. Muito bem. Primeiro eu quero tranquilizar a população que nos acompanha, porque essa decisão já era esperada, como eu disse no início da nossa conversa aqui, quando o Everton me deu a notícia. Já era esperada pelas forças que estavam trabalhando para que isso acontecesse. A exemplo do que está acontecendo agora, aconteceu exatamente quando fui candidato a prefeito em Ji-Paraná em 2000. Por um problema também da Eucatur, me ligaram à empresa e eu tive a minha candidatura indeferida em Ji-Paraná e confirmado o indeferimento aqui no TRE em Porto Velho.
mas foi revertida em Brasília e eu tive 70% dos votos de Ji-Paraná na eleição para prefeito naquela época, em 2000. E agora nós estamos seguindo o mesmo curso da história. O senhor está esperando fazer 70% dos votos de novo, não? Eu gostaria e espero que a gente consiga chegar a um nível muito próximo disso. Mas isso aconteceu quando fui candidato a prefeito municipal de Ji-Paraná. E agora está acontecendo o mesmo caminho, ou seja, Sérgio, as coisas para nós não têm sido fáceis, não têm sido fáceis, porque nós somos político. Aliás, a nossa vida política é diferente, né, Everton? É diferente, é outro sistema, é outra maneira. Então, eu quero tranquilizar a população do estado de Rondônia, aquelas pessoas que nos seguem, aquelas pessoas que estão preocupadas com a nossa eleição, aquelas pessoas que defendem a nossa eleição, a nossa candidatura, continuem trabalhando ativamente, pedindo voto. Eu não tenho dúvida que o TSE vai reverter esse processo assim que chegar em Brasília. Nós continuaremos a nossa campanha eleitoral, vamos participar das reuniões, vamos fazer as caminhadas, vamos estar junto com você. Não se preocupe, vamos participar dos debates. Infelizmente, é o círculo da legislação e é evidente que nós vamos cumprir. Aqui ninguém é contra cumprir a lei, pelo contrário, a lei existe para ser seguida e nós vamos seguir ao pé da letra como nós seguimos a nossa campanha eleitoral dentro daquilo que determina o TSE e o TRE. Então, só quero tranquilizar aos meus amigos e minhas amigas que nos acompanham a todo o estado de Rondônia e que estão torcendo pela gente. Pode continuar o nosso trabalho e a sua torcida. Candidato, eu tenho que perguntar, eu sou instado a fazer essa pergunta, porque o telespectador deve estar se fazendo também. O senhor quer dizer, com essas forças ocultas, que eles podem mudar a decisão de um magistrado? Eles podem induzir o magistrado a erro, não mudar, mas induzi-lo a erro, sim. É o que fazem as forças ocultas. Não mudar o pensamento, mas induzir algumas pessoas ao erro. Eu confio muito na justiça. Confio no TRE, confio no TSE, no STF. Agora, tem que se ter essa preocupação de não induzir o magistrado a erro. O senhor diria o que, então, em resposta a quem perguntaria para o senhor agora se o Assir Gurgás tem um plano B? O plano B é ir ao TSE e reverter esse processo. Não há outro caminho a ser seguido. Tem respeito ao judiciário, né? Perfeito. Candidato. É evidente, nós temos que respeitar o judiciário e a gente tem muito respeito com relação ao que decide o judiciário. Nós vamos recorrer dentro da lei com a menor preocupação. Isso, infelizmente, eu já esperava esse resultado, tanto é que eu não estava acompanhando, Everton. Bom, pois é, eu me surpreendi. Foi bem na hora da chegada do programa, né? O senhor estava muito tranquilo. Eu não estou aqui inventando de tudo isso. Não estava aqui inventando uma história, nem criando uma fantasia, nem criando... Até porque eu não consigo e quando eu lhe criar... contei, para o telespectador entender a figura, quando eu comentei com ele, nem espanto o senhor demonstrou. Ficou calmo, né? Ficou tranquilo, deu um sorriso. Eu não criei nenhum personagem, não. Eu sou desse jeito, eu sempre fui assim. Eu estou convicto daquilo que eu acredito. Eu acredito de que nós vamos governar o estado de Rondônia agora, em 2019. É claro, com a lei ao nosso lado. Como é que o senhor vê a impressão que o senhor estava pescando votos? Como é que o senhor vê? Temos 2 ou 3 minutos, dá tempo de o senhor responder a minha pergunta sobre pesquisa. O senhor tem acompanhado, acredita nelas, vai reverter o quadro, como faria? O senhor também tem as pesquisas internas, naturalmente. Como é que o senhor vê o desenvolvimento da campanha diante do quadro da pesquisa eleitoral? Ora, Domingos, em todas as eleições que eu disputei, nenhuma pesquisa me apontou como vencedor. Nenhuma delas. Nem a Prefeitura de Paraná, nem ao Senado e nem agora ao governo também. Então, não é o que me move ou me segura ou dá a direção para mim. Eu sigo o meu trabalho, nós temos uma grande equipe de organização de campanha, equipe de marketing, um contato com a população. O que eu sigo mesmo é o eleitor, aquilo que o eleitor espera
de um gestor, de um administrador. Eu quero ver a população de Rondônia mais feliz. Nós vamos trabalhar para isso. Nesse minuto final, o senhor pode se despedir dessa população que deu grande audiência para a SIC hoje com a sua presença aqui, por favor. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade, Everton, em seu nome cumprimento aos demais colegas e dizer que nós vamos continuar o nosso trabalho. Um trabalho que vai fazer a diferença à frente do governo do Estado. Eu tenho certeza que não vou apertar a mão de toda a população do Estado de Rondônia. Eu aproveito essa oportunidade para pedir a sua confiança. Confie no nosso trabalho, confie nas nossas ações. Nós vamos fazer a diferença à frente do governo do Estado. Eu quero um futuro melhor para mim, nossos filhos e nossos netos. Vote 12 agora para o governo. Muito obrigado. Obrigado, senador Assir. Agora nós vamos saber quem virá amanhã para ser sabatinado pelos dinossauros. Nesta terça-feira, às 10 para 6 da noite, o candidato ao governo de Rondônia, Expedito Júnior, será confrontado pelos dinos do Papo de Redação na sabatina da SIC TV. Eleições 2018 na SIC TV. A informação está aqui, mas o futuro você decide. Oferecimento Finca, Cirrus, Temasa, Grupo Sapiens, Gonçalves, Desmonza. Muito obrigado, professor Jorge, Sérgio Pires, Beni Andrade, Everton Leone, que tem um programa agora, aliás, de grande audiência. E senador também, mais uma vez, muito obrigado. Desejamos uma ótima semana a você, boa noite e até amanhã ao meio-dia, na Parecis, com os dinossauros do rádio. Tchau, até lá.